Olá, pessoal! Sou a professora Vanessa, professora de Ciências, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as mudanças de estados físicos. Quem tiver alguma dúvida sobre essa aula, pode me enviar um e-mail, que é vanessa.tito@colégiomotiva.com.br. Essa aula refere-se ao capítulo 3 da unidade 1 do nosso livro didático. Essa aula tem 3 objetivos principais. O primeiro é que o aluno deve reconhecer os diferentes estados físicos da água. O segundo objetivo é que o aluno ele deve denominar corretamente as mudanças de estados físicos da água. E o terceiro objetivo é que ele consiga relacionar situações cotidianas de mudanças de estados físicos. Vamos começar? Então, é importante a gente lembrar que o nosso planeta é muito mais água do que terra. Então, o planeta Terra, ele tem em torno de 71% de água e 29% é terra. Desse total de água, 97% é água salgada, ou seja, encontra-se em mares e oceanos. 2% é água doce congelada e apenas 1% é água doce no estado líquido. O fato é que a água do nosso planeta, ela vai ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Mas qual será a diferença entre esses 3 estados? A diferença entre eles se dá pela organização das suas moléculas. Você conhece a molécula da água? A molécula da água é H2O, ou seja, ela é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então, as mudanças de estados físicos, elas ocorrem devido à organização de suas moléculas. Então, observem aí nesse slide que tem um cubo de gelo. As moléculas desse cubo de gelo, elas se encontram bem próximas umas às outras. Já no estado líquido, o que acontece? As moléculas estão mais distantes. E no estado gasoso, elas estão muito distantes. Então, a mudança de estado físico vai se dar justamente pela organização das suas moléculas. Além dessa organização, podemos dizer que a mudança do estado físico se dá pelo grau de agitação das moléculas. Então, observem aí que no estado sólido, o que acontece com as suas moléculas? Elas têm pouca agitação, né? Como vocês podem observar aí. Já no estado líquido, a agitação é maior do que o estado sólido, e no estado gasoso as moléculas estão muito agitadas. Então, o estado sólido vai ter uma organização maior de suas moléculas e pouca agitação. O estado líquido, as moléculas estão mais desorganizadas e há um certo grau de agitação. E no estado gasoso, as moléculas estão desorganizadas, com alto grau de agitação das moléculas. Nesse slide, você consegue observar as mudanças de estados físicos. Por quê? Por exemplo, a água ou qualquer matéria, ela pode estar no estado sólido, líquido e gasoso, mas elas também podem mudar o seu estado físico. Então, para cada mudança de estado físico, a gente tem um nome especial. Então, observem aí que o estado sólido, quando ele passa, a água, por exemplo, passa do estado sólido para o líquido, dizemos que a água sofreu fusão. Quando a água passa do estado líquido para o gasoso, dizemos que a água
sofreu vaporização. Então, a vaporização é a mudança de estado físico do líquido para o gasoso. Do sólido diretamente para o gasoso, nós temos a mudança de estado físico chamado de sublimação. O estado gasoso também pode ir para o estado líquido. Essa mudança se chama de liquefação ou condensação. E a mudança do estado líquido para o sólido chamamos de solidificação. A passagem do estado gasoso diretamente para o estado sólido chamamos de sublimação ou ressublimação. Então, a partir de agora, a gente vai estudar cada mudança de estado físico. Vamos começar com a fusão. Então, já vimos que a fusão é a mudança do estado físico sólido para o líquido. Então, vamos supor que você tenha na sua mão um picolé. E o picolé está no estado sólido. E você vai ficar parado no sol. Esse picolé vai receber calor. Logo, o que é que vai acontecer? Se esse picolé vai receber calor, as suas moléculas elas vão ficar mais agitadas e ele vai passar do estado sólido para o líquido. Uma outra mudança de estado físico é a vaporização. Existem dois tipos de vaporização. Quando ela é feita naturalmente, de forma devagar pela natureza, chamamos de evaporação. Vaporização do tipo evaporação. E quando ela é provocada pelo homem, nós chamamos de ebulição. Vaporização do tipo ebulição. Então, vamos pensar que estamos com a água, vamos colocá-la numa panela e colocar no fogão. Vamos acender o fogão e aquela água ela vai receber calor. Esse recebimento de calor leva a uma mudança de estado físico porque as moléculas elas vão ficar mais agitadas e aí elas vão passar do estado líquido para o gasoso. Uma outra mudança de estado físico é a condensação ou liquefação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, observem aí um exemplo. Eu tenho uma panela com água quente e aí eu tampo essa panela. Então, o vapor vai subir e ao se encontrar com a tampa fria, ele vai se condensar. Então, ele vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Uma outra mudança de estado físico é a solidificação. A solidificação ocorre quando o líquido se transforma em sólido. Como exemplo, nós temos a água sendo colocada no freezer ou no congelador. Ela vai sofrer solidificação. Ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. Um outro exemplo de mudança de estado físico é a sublimação. A sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o gasoso. Então, um exemplo, que tem aí no slide que vocês podem observar é que quando a gente tira um gelo de um freezer e esse gelo está numa temperatura muito baixa, quando você coloca numa temperatura ambiente, esse gelo vai sofrer uma sublimação. No caso, o sólido vai passar diretamente para o gasoso, antes dele derreter. Então, você percebe aí como se fosse um vaporzinho, e isso seria a sublimação. Um outro exemplo de sublimação ocorre com a naftalina. Não sei se vocês conhecem, mas é uma bolinha branca que algumas pessoas colocam dentro dos armários para evitar, por exemplo, insetos. A naftalina ela vai diminuindo de tamanho com o passar do tempo. Ela passa do estado sólido diretamente para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. Então, mais uma vez, observem aí o esquema das mudanças de estados físicos. Eu gostaria de lembrar para vocês que a mudança do estado sólido para o líquido eu chamo de fusão. A mudança do estado líquido para o gasoso
é vaporização e tem dois tipos. Evaporação, quando é feita pela natureza, e ebulição, quando é provocada pelo homem. Do estado gasoso para o líquido, temos a liquefação ou condensação. A mudança do estado líquido para o sólido, chamamos de solidificação. A passagem do sólido diretamente para o gasoso, sublimação, e do gasoso para o sólido, sublimação ou ressublimação. Olha só, pessoal, todas as mudanças de estados físicos que acontecem na parte de cima, para que elas aconteçam, a substância tem que aumentar a sua temperatura. Por exemplo, para que o gelo derreta, ele tem que aumentar a temperatura. E para que o líquido vire gasoso, também tem que ter um aumento na temperatura. Então, essas mudanças de estados físicos acima, para que elas ocorram, tem que ter um aumento da temperatura. Já essas mudanças de estados físicos aqui de baixo, para que elas ocorram, tem que haver uma redução da temperatura. Vamos aproveitar agora para tentarmos ver se aprendemos bem o conteúdo. Primeira questão que eu separei para vocês diz o seguinte: para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamada de... Acertou quem falou que era a letra D, sublimação. Só lembrando que solidificação é a passagem do líquido para o sólido, condensação seria a passagem. Condensação seria a passagem do gasoso para o líquido, fusão, a passagem do estado sólido para o líquido, sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o gasoso e evaporação seria a passagem do estado líquido para o gasoso. Segunda questão. A água se transforma em gelo quando ela passa do estado de líquido para o sólido. E a gente chama essa mudança de estado físico do líquido para o sólido, solidificação. A última questão. Observe. Primeiro, uma pedra de naftalina deixada no armário. Segundo, uma vasilha de água deixada no freezer. Terceira, uma vasilha de água deixada no fogo. E a quarta, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nesses fatos, estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Então, vamos lá. O primeiro aqui, uma pedra de naftalina deixada no armário. Então, acabamos de ver que vai ser do estado sólido, a mudança vai ser do estado sólido para o gasoso, diretamente para o gasoso. E a gente chama de sublimação. Tá? Então, ou é a letra A ou é a letra B. Segundo, uma vasilha de água deixada no freezer. Então, do líquido para o sólido, nós temos solidificação. Então, 2 aqui seria solidificação. A 3, uma vasilha de água deixada no fogo. Olha só, essa questão eu coloquei de propósito. O correto seria o quê? Se foi provocada pelo homem, o certo era para ser ebulição, tá? Mas não tem alternativa aí. Ele colocou evaporação. E a gente viu que a evaporação é justamente a passagem do estado líquido para o gasoso, mas é feito pela natureza, tá certo? Então, o correto seria que o 3 aí fosse ebulição. E o quarto, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Qualquer derretimento, a gente diz que é a passagem do estado sólido para o líquido. Então, a gente chama de fusão. Então, a alternativa aí mais correta seria a letra A. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima aula.